pastor Carlos Santana. O pastor Carlos Santana dirige a linha da DSM Parque dos Bancários, regional de número 4. O pastor Carlos Santana é bem-vindo aqui nessa noite? Faz um barulho de glória para Jesus aí! E aproveitando o ensejo, como nós estamos em pé, pastor Carlos Santana falará de Deus, na presença de Deus, para a glória de Deus. Receba um servo do Senhor com as palmas, glorificando e exaltando a Jesus. Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Para nós é uma alegria retornar a esta casa. Eu congreguei com os irmãos aqui, né, irmã Lídia? Em 2007, outubro de 2007, até abril de 2010. Glória a Deus! Glória a Deus. Aí eu saí daqui e fui para o Jardim Itapuã. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe essa igreja. Pastor Rafael, sua esposa, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Versículo de número 5, a palavra do Senhor nos diz assim: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Amém? Podeis assentar? Glória a Deus. Aleluia! Eu também quero louvar a Deus. Tem uns irmãos aqui que eram lá do Parque Bancário, estão congregando aqui. Está ali o pastor William, a irmã Milena, a irmã Nara, Yasmin. Deus abençoe a vida de vocês. A irmã... cadê? A Yasmin está aqui, está ali também. Deus abençoe. O pastor Bruno prega. Ele é o pregador, não sou eu não. Pastor Bruno, Deus abençoe a sua vida. Irmã Josefa, Deus abençoe. Deus abençoe o irmão José. O presbítero José foi meu tesoureiro aqui. Deus abençoe. Irmã Helena, Deus abençoe. Está ali atrás, irmã Milena. Deus abençoe, irmã Milena. Seus filhos, sua família. Irmã Josefa, Deus abençoe a vida de vocês. Vamos lá. A palavra do Senhor nos ensina neste capítulo sobre algo importante. A importância da fé, a importância do reconhecimento da presença de Cristo em nossa vida e a alegria que vem com a ressurreição de Jesus. Quando nós pensamos nisso, é preciso a gente voltar um pouquinho e lembrar um pouquinho da história da humanidade. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, isto é, em perfeição, sem pecado. Mas a serpente enganou a Eva, e a Eva comeu do fruto, levou ao seu marido, e com isso veio a queda, veio o pecado. E o homem perdeu algumas coisas importantes com isso. Perdeu a vida eterna, perdeu a perfeição, perdeu algumas coisas. Após a queda, nós vamos ver o texto de Gênesis que nos diz que todos aqueles que nasceram de Adão, nasceram à semelhança de Adão. O que é nascer à semelhança de Adão? Debaixo do pecado. O pecado, ele trouxe um prejuízo ao ser humano muito grande. E aí nós vamos entender que todo ser humano nasce pecador, por causa do pecado de Adão. Todo ser humano tem a natureza pecaminosa. Natureza pecaminosa é aquilo que Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E esta natureza habita no ser humano. E isso nós adquirimos por causa do pecado, por causa da queda do homem. Para resolver este problema, Deus então estabeleceu um plano. Deus já tinha um plano estabelecido mesmo antes de criar o homem. Enviar alguém para resolver esse problema. E aí Deus então envia Jesus.
nascido de Maria. Maria, uma jovem virgem, e o texto vai dizer que o Espírito Santo desceu sobre ela, ela concebeu e ela gerou um menino sem a participação de homem. Quando nós olhamos para o primeiro Adão, a Bíblia vai dizer que o primeiro Adão nasceu sem pecado. E agora vem o segundo Adão, a semelhança do primeiro. De que forma? Também sem pecado, perfeito. O primeiro Adão falhou naquilo que ele veio fazer e ele pecou. Mas vem o segundo Adão para resolver este problema. E ele veio sem pecado, habitou nesta terra, viveu nesta terra, foi tentado pelo diabo, mas ele venceu. Aleluia! Ele não pecou. E por ele não pecar, ele pôde resolver o problema da humanidade. Jesus nasceu, então, perfeito. Qual era o objetivo de enviar, então, Jesus ao mundo? Para devolver o que foi tirado por causa do pecado. Uma das coisas que o homem perdeu na queda é a semelhança com Deus. Por quê? Porque a semelhança é o caráter moral. Era a vida sem pecado, a perfeição. Mas com a queda o homem perde isso. Só que através de Jesus ele veio devolver esta semelhança do homem para com Deus. Nós voltamos a ser semelhante a Ele através da ação do Espírito Santo em nossa vida, nos afastando da vida de pecado e vivendo uma vida de santidade. Ele veio devolver para nós aquilo que Jesus, conversando com Nicodemos em João 3, ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Esta vida eterna foi uma das consequências que o homem perdeu, porque o homem, segundo Paulo escrevendo aos Romanos, vai nos ensinar que o homem não foi feito para morrer. O homem foi criado por Deus para viver eternamente, mas o pecado trouxe essa perda de vida eterna. E aí agora vem Jesus dizendo: se você crê em mim, eu te devolvo a vida eterna. Se você crê em mim, eu vou devolver a você a vida eterna. É isso que Jesus veio trazer a todos aqueles que crerem no seu nome. Para isso, era necessário que Jesus vencesse o pecado. E ele venceu. Jesus morreu na cruz do Calvário, levando sobre ele o castigo que nos traz a paz. Para resolver o problema do pecado, Jesus morreu então pendurado no madeiro. E ele disse que todo aquele que olhar para ele, crer nele, é salvo. Os seus pecados são perdoados. Através do sangue de Cristo derramado na cruz, nós somos perdoados dos nossos pecados. A palavra do Senhor vai nos ensinar que Jesus ressuscitou e ele venceu a morte. No livro de Apocalipse, no capítulo 1, e o versículo de número 17 e 18, a palavra do Senhor vai dizer assim: quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus aqui nesta revelação a João, ele está dizendo: João, não temas. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora eu estou vivo. E eu tenho na minha mão as chaves da morte e do inferno. Estive, mas não estou. Ele vive. No livro de 1 Coríntios, na
capítulo 15, versículos 55 a 57, Paulo vai nos dizer que o último inimigo a ser vencido é a morte. E o aguilhão da morte é o pecado, que é o aguilhão, aquilo que fere. E o que é que fere? A morte. Mas Jesus veio para vencer a morte. Aleluia! E ele venceu a morte. E por ele vencer a morte, ele nos trouxe o direito da vida. Então a morte, ela não tem mais domínio, porque Jesus venceu. E a promessa de Jesus para cada um de nós é uma promessa de vida eterna. Vida eterna. Vida eterna foi nos dado por Jesus, porque ele é aquele que venceu a morte. Vamos pensar um pouquinho na crucificação de Jesus. Jesus viveu nesta terra, andou por aqui, sem pecado. Mas numa sexta-feira, na época da Páscoa, aliás, na noite anterior, Jesus celebra a Páscoa com os seus discípulos. E nesta noite que ele está celebrando a Páscoa com os seus discípulos, a última ceia, o texto vai dizer que nesta noite ele foi traído. Nesta noite ele foi vendido por 30 moedas de prata. Nesta noite ele foi julgado. E o julgamento de Jesus foi ilegal, porque foi feito noturno, de forma inadequada, e ele foi um julgamento ilegal. Mas nesta noite, Jesus foi condenado à morte. E na sexta-feira, Jesus foi crucificado. Quando Jesus é crucificado, que ele grita, que ele dá o brado, dizendo: Pai, está consumado. A palavra do Senhor diz que o véu do templo, ele se rasga de alto a baixo. E quando o véu do templo se rasga de alto a baixo, ele está dizendo para cada um de nós: agora nós não precisamos de ninguém que venha intermediar a nosso relacionamento com o Senhor. O véu foi rasgado dizendo: agora nós temos livre acesso ao Pai. Agora o véu foi rasgado e nós temos livre acesso ao Santo dos Santos, a estar na presença dele. Nós temos livre acesso a buscar a ele. Nós não precisamos mais de um intermediador. Não precisa mais de um sumo sacerdote humano, porque o sumo sacerdote Jesus morreu, se entregou por nós, entrou no Santo dos Santos e ele fez o último sacrifício. Ele diz: olha, agora quem crê em mim está perdoado. Nós temos livre acesso. Neste dia, ele foi crucificado, entregou a sua vida. Mas no domingo, as mulheres foram ao templo. Só que é interessante a gente observar que enquanto as mulheres foram ao templo, alguns discípulos, eles simplesmente voltaram para alguma atividade que não era tão boa, que não deveria voltar. Porque Jesus disse para eles o seguinte, que isso iria acontecer e que ele iria ressuscitar. E eles precisariam continuar a obra de Jesus. Mas alguns foram pescar, outros voltaram para o caminho de Emaús, foram voltar para a cidade. Mas as mulheres não. As mulheres foram ao sepulcro. E as mulheres foram ao sepulcro e o texto vai dizer que elas levaram especiarias, levaram perfumes. O ano passado, eu estive lá em Jerusalém. E eu fui visitar o túmulo, onde diziam que era o túmulo de Jesus. E o túmulo de Jesus, o túmulo naquela época, ele tinha um espaço para colocar o corpo, 3 corpos, e um espaço onde se preparava o corpo. Onde elas tinham local para preparar o perfume, preparar o azeite, o bálsamo, e eles preparavam tudo ali para poder colocar na pessoa que elas queriam, no caso Jesus, preparar Jesus.
E quando eu entrei naquele sepulcro, eu fiquei imaginando, pensando, e aí me veio esta cena. Jesus, o sepulcro ali, de repente as mulheres chegam até o sepulcro, a pedra está removida, e elas entram para preparar o corpo de Jesus. Mas quando elas entram para preparar o corpo de Jesus, elas olham, elas não veem Jesus. Os lençóis estão lá do canto, o lenço está lá colocado, mas elas não veem Jesus. De repente elas percebem, elas observam uns seres, uns homens, com as suas vestes resplandecentes. E quando elas olham para aqueles homens com as suas vestes resplandecentes, o texto vai dizer que ela abaixa a cabeça. E ela escuta eles dizendo o seguinte: por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais num sepulcro, ele está vivo. Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Lembre da promessa dele, de que ele iria ressuscitar e que vocês precisariam continuar esta obra. Ele vive. E por que ele vive? Porque ele precisava vencer a morte. Ele vive, ele ressuscitou. Porque ele precisava vencer a morte para nos devolver aquilo que nós perdemos por causa do pecado. Então o aguilhão da morte, aquilo que feria era o pecado, mas agora Jesus venceu o pecado e ele está dizendo: eu ressuscitei, eu vivo e eu tenho vida para vocês. Aleluia! A minha ressurreição trouxe vida a vocês. Eu morri, eu ressuscitei, eu estou trazendo, eu estou devolvendo para vocês aquilo que o pecado tirou. Eu estou devolvendo vida. Ele vive, porém nós vamos viver. Ele vive, nós temos vida nele. Elas encontram aquela pedra removida. E aí o texto vai nos ensinar. E elas voltam onde os discípulos estavam. E elas começam a dizer: ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Elas começam a anunciar: ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. E os discípulos estão numa reunião ali atemorizados. E de repente chega a notícia até eles dizendo: ele está vivo. Pedro sai correndo. E quando ele chega no sepulcro, ele olha e diz assim: o mestre não está aqui, ele está vivo. Ele está vivo, e ele volta dizendo: ele está vivo. Tem 2 discípulos que não ouviram, que saíram andando, foram embora, estão indo para uma cidade chamada Emaús. E no meio daquela cidade, eles estão ali conversando despercebido, e de repente um viajante chega do lado deles, e esse viajante começa a conversar com eles. E ele diz: você não sabe o que está acontecendo nesses últimos dias? E aí Jesus vai conversando com eles e eles vão ali. De repente Jesus começa a falar para eles acerca daquilo que ele já havia ensinado. E eles entram numa cidade, Jesus faz que vai embora. E eles falam: Senhor, fica com a gente. E no partir do pão. E quando Jesus pegou o pão, abençoou e partiu o pão, as escamas dos seus olhos caíram. Eles olharam e diziam: não nos ardia o coração enquanto ele conversava conosco? Não nos ardia o coração enquanto ele estava no caminho conversando com a gente? E aí eles olham, bem dizem algumas mulheres que ele ressuscitou, mas nós não acreditamos, e eles então voltam para o caminho, voltam para onde eles não deveriam ter saído, porque Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou e ele vive. E ele está agora atrás daquelas pessoas, trazendo de volta, dizendo: eu ressuscitei, eu tenho vida para vocês.
Quando eu paro para pensar nisso, Jesus está aparecendo aos discípulos, e alguém olha e diz assim: mas eu não acredito que ele ressuscitou. Ele esteve no meio de vocês, mas eu não estava presente, eu não acredito. E aí Jesus aparece: Tomé, sou eu, toca aqui, Tomé. E aí o Tomé crê que ele ressuscitou, e o Tomé também sai dizendo: ele vive. Ele vive, ele vive, ele vive. Alguns discípulos saíram, foram pescar. E aí Jesus se apresenta para eles. E eles não pescaram nada a noite inteira. Jesus manda eles voltar, jogar a rede para o outro lado. E eles pescam muitos peixes. E aí quando eles voltam, eles dizem: Jesus está vivo. Jesus está vivo, ele vive. E por que ele vive? Ele vive para nos dar o direito a continuar vivendo. Ele vive para nos resgatar e dizer para nós: filho, eu amo a sua vida de tal forma que eu me entreguei para resolver o problema do pecado e para devolver a você vida eterna. Foi por isso que João, escrevendo, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar, e eu virei outra vez para que onde eu estiver, estejam vós também. Ele está dizendo para nós, ele vive, e a vida dele está trazendo para nós vida eterna. Muitas vezes nos perturbamos por causa desta vida, por muitas situações dessa vida, mas ele está dizendo para nós: não se turbe o vosso coração, não se turbe. Estas coisas que nós passamos nessa vida, nós vamos passar, é necessário nós passarmos, mas continua firme. Não saia da presença dele, não larga Jesus por nada, não larga Jesus por nada, porque ele vive e ele tem para nós vida eterna. Esta é a certeza que nós temos. Nós precisamos continuar a nossa jornada. Não se distraia. Não se afaste, não saia da presença do Senhor, não se distraia, porque Ele está voltando, e Ele vive, e Ele veio trazer para nós vida eterna. Nós não servimos a um Jesus morto, nós não servimos a um Jesus que está pendurado no madeiro, que está num crucifixo, não, nós servimos a um Jesus que é vivo. Nós servimos a um Jesus que é vivo, e esse Jesus que é vivo, ele entende as nossas adversidades. O escritor aos Hebreus diz que nós temos um sumo sacerdote. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, mas viveu sem pecado, para que possa socorrer aqueles que são tentados. Então nós passamos por aflições, nós passamos por tentações, mas Jesus, ele está vivo, Jesus, ele vive, Jesus, ele ressuscitou, e Jesus continua transformando vidas. Da mesma forma como ele operou no passado, ele continua operando hoje. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele é o mesmo amanhã. Pastor, que frase esquisita. Ele é. Ele não vai ser, ele é. No futuro ele é, no presente ele é, e no passado ele é. Ele não era, ele é. Entenda isso, no passado ele não era, ele é no passado, ele é no presente e ele é no futuro. É o único que nós podemos dizer que ele é. Para quem entende de português vai dizer que isso é esquisito, mas é verdade. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo, os mesmos milagres que ele fez no passado, ele faz hoje. Da mesma forma como ele operou no passado, ele opera hoje e vai continuar operando na nossa vida. Apenas creia nisso. Apenas tenha fé que Jesus é o mesmo e que ele continua fazendo por nós o mesmo. Apenas creia, ele vive. Jesus morreu, mas ressuscitou.
João, ele está triste na sua revelação, porque o texto vai dizer que ele está diante dos anciãos e ele vê um livro, e um livro que não podia ser aberto. E aí alguém disse para ele: João, não chores, eis aí o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E aí o João vai olhar, e quando o João vai olhar para um leão, ele vê um cordeiro. Presta atenção nisso. Eis aí o leão. Aí o João olha. Quando o João olha, ele vê um cordeiro. E um cordeiro como que havia sido morto, mas estava vivo. E as pessoas estavam adorando a este cordeiro que tinha sinais de que estava morto, que havia morrido, mas estava vivo. É esse Jesus que nós servimos. Um Jesus que está vivo, que ele vive, que ele continua reinando, que ele continua agindo em nossos corações, que ele continua agindo no meio da igreja, que continua agindo nas nossas vidas, nas dificuldades que enfrentamos, ele está vivo, nos momentos difíceis que enfrentamos, ele está vivo. Quando alguém diz que não vai dar certo, ele está vivo. Quando alguém diz que vai morrer, ele está vivo. Ele está dizendo: filho, continue crendo, continue tendo fé, porque eu vou, Deus, que vou agir na vossa vida. É ele quem age. Nós servimos um Jesus que está vivo. Nós servimos um Jesus que está vivo. Ele vive, continua vivo, reinando em nossos corações, reinando no meio da igreja. Ele é o Senhor da nossa vida. E esse Jesus que é o Senhor da nossa vida está vivo. E Ele tem garantido a cada um de nós vida eterna. A semelhança, aquilo que o homem perdeu por causa do pecado, nós recebemos de volta em Jesus. Ele veio desfazer todas as obras do diabo. Esses dias, uns dias atrás, nós estávamos evangelizando ali na região do Bancário. E um moço, alguém disse para ele assim: Jesus te ama. E aí aquele moço diz assim: ele não me ama, porque se ele me amasse, a minha vida não estava desta forma. Quando eu ouvi aquilo, nós tentamos parar ele para conversar, mas ele não quis saber e saiu correndo. E aí o Espírito Santo falou ao meu coração: tem muita gente dando ouvido à serpente, porque a serpente quer dizer exatamente isso: você está sozinho, você está abandonado, Jesus não te ama, ninguém gosta de você, já está tudo destruído, tudo perdido. É isso que a serpente está dizendo. Mas Jesus está dizendo: vinde a mim, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim, eu vou aliviar a vossa carga, vinde a mim. Apenas creia, vinde a mim, 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 não desista, vinde a mim, eu estou ainda cuidando de vocês, vinde a mim, porque eu quero aliviar a sua alma. Esta dor que está no seu peito, este sentimento de abandono, de que está sozinho, Jesus quer aliviar isso. Este sentimento de que estou sozinho neste mundo e que estou abandonado por Deus, Ele quer aliviar você disso. Este sentimento que a tua alma está amargurada por alguma situação da vida e você está dizendo que não tem mais jeito para você, Ele quer restaurar isso. Um moço saiu de casa, disse para o pai: pai, me dá a minha herança, que eu vou embora. E ele saiu, ele gastou tudo que ele tinha. O pai deu, ele gastou tudo. Um dia ele está
procurando um emprego porque acabou todo o dinheiro que ele tinha. E aí ele olha para si e ele diz: quantos empregados de meu pai têm um prato de comida e eu estou aqui padecendo necessidade? Ele olha para dentro de si e ele percebe que na sua alma tem um vazio. Tem um vazio. E que esse vazio não consegue ser preenchido por ninguém. Mas esse vazio era a ausência do seu pai. Este vazio que estava na sua alma era um vazio da ausência do seu pai. E ele olha para dentro de si e toma uma decisão. Eu vou voltar para a casa do meu pai. E eu vou dizer para o meu pai: pai, eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra o céu. E eu preciso que o Senhor me aceita como um dos teus trabalhadores. Aí o pai o recebe, manda ele tomar um banho, dá roupa, dá sapato, dá anel. Com esta atitude ele estava dizendo: você não está sozinho, você é meu filho. Por mais que você tenha saído e se perdido nesse mundo, feito um monte de coisa, mas você continua sendo filho. E filho, quando volta, é recebido como filho. Tua roupa nova, estou te devolvendo autoridade, estou te colocando alparcas nos seus pés. Você é filho. Volta, meu filho, volta, meu filho, volta, meu filho, porque eu estou te recebendo como filho. E ele faz uma grande festa e recebe aquele moço que havia saído de casa, perdido tudo, mas ele volta e o pai está dizendo: você é filho. Você é filho. Você é filho. Você é filho. Não deixa o diabo dizer outra coisa ao teu coração. Você é filho. E quem é filho, quando volta para a casa do pai, é honrado como filho. Você é filho. Você é filho. Eu queria fazer uma pergunta. Tem alguém aqui nesta noite que ouviu esta palavra e quer entregar a sua vida para Jesus? Faça um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém? Alguém que está afastado, quer se reconciliar com o Senhor? Alguém que está com vazio na alma, e este vazio na sua alma tem te trazido tristeza, tem gerado em você uma certa tristeza, a tal ponto de você se sentir sozinho, abandonado. Mas Jesus, ele quer preencher esse vazio nesta noite na tua alma. Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém para Jesus nessa noite? Alguém que sabe que ele vive e quer entregar a sua vida para que ele possa cuidar de você. Tem alguém? Faça o sinal assim com a sua mão, eu quero orar pela sua vida. Tem alguém? Não tem? Que Deus abençoe. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Deus abençoe o pastor Rafael, pastora. Deus abençoe em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse culto, pela sua palavra, pela sua graça, pelo seu poder, pela sua infinita e bondade e misericórdia, Pai. Assim como o Senhor nos trouxe para cá, nos leva de volta, nos guia, nos proteja, Pai. Repreenda todo mal, todo impedimento, todo embaraço. Meu Deus, lança por terra tudo o que não presta, meu Pai, e nos leva abençoado, cheio da tua graça e do teu poder, da tua presença, para a glória do teu nome, Senhor, é o que nós te pedimos e também te agradecemos, em nome de Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe os jovens. Que a paz do nosso Criador e Salvador Jesus Cristo e que o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja, não só hoje, mas para todos sempre, todos que ouviram a palavra de Deus, digam!